Perder para ganhar. Esse é o paradoxo do reino que nós vamos conversar nos próximos minutos. E eu quero te convidar a conversar comigo sobre isso a partir de Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Fala pessoal, shalom no coração. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Para você que está aqui a primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Ontem nós falamos sobre morrer para viver. Jesus, lá em João capítulo 12, ele dá o exemplo do grão de trigo. Ele diz que se o grão de trigo não morrer, ele não vai gerar os frutos que estão ali em potencial. Jesus falava do grão de trigo, Jesus falava da obra dele na cruz, ele morreria e isso geraria muitos frutos. Ele também nos convida a esse estilo de vida, porque no versículo seguinte, em que ele fala do grão de trigo, ele vai dizer que nós, se quisermos ganhar a nossa vida, nós vamos perder. Mas se nós perdermos a nossa vida por amor dele, nós vamos ganhar. Falamos disso no devocional de ontem, tá tudo salvo aqui no canal. Eu quero te convidar a ver também esse devocional, caso você não tenha visto. Vamos meditar nesse tema de hoje, depois fica à vontade para ver o devocional de ontem, também maratonar o canal se você quiser, tá bom? Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, gente. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Olha que fala forte. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Vamos ler o 9 também para fechar, né? E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Deixa eu te dar um contexto dessa escrita. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta escrita quando Paulo está preso em Roma. E ele usa propositalmente alguns conceitos comerciais, empresariais, lucro, perda, certo? Prejuízo, para que aquelas pessoas, os cristãos da cidade de Filipos, ou seja, os filipenses, pudessem entender o que ele queria falar. E quando ele diz assim, considero o que para mim era lucro, isso eu considerei perda, talvez alguém se pergunte do que Paulo está falando, Tiago. O que é que para ele era lucro que ele passou a considerar como perda? O que é que esse termo poético significava na prática na vida de Paulo? Para a gente entender isso, nós temos que conhecer a história de Paulo antes do seu encontro com Jesus. Depois do encontro com Jesus, Paulo ele escreve são 12 ou 13 cartas, né? Porque eu digo 12 ou 13 porque a carta aos Hebreus não tem uma autoria definida e muitos teólogos acreditam que foi Paulo que escreveu. Então, no Novo Testamento, tem 12 ou 13 cartas do apóstolo Paulo. Ele é um cara que traz um contributo ao evangelho de altíssimo nível, foi um grande missionário em vida, ele conseguiu ali alcançar toda a região da Ásia, toda a região da Europa, em diversas viagens missionárias. O contributo dele é realmente fascinante. Mas antes do apóstolo Paulo ser esse grande missionário em Cristo, ele era um judeu de altíssimo gabarito e conceito religioso. Ele era intitulado de fariseu dos fariseus. Ele era o melhor aluno do mestre mais gabaritado da época. Alguns teólogos dizem, eu já vi algumas pesquisas sobre isso aqui é uma estimativa, tá? É uma tentativa de traduzir para os dias atuais o nível do conhecimento de Paulo. Alguns teólogos vão dizer que se Paulo estivesse nos dias atuais, o conhecimento que ele tinha, a formação que ele tinha, seria equivalente a 4 PhDs em áreas diferentes. Imagina uma pessoa que seja, eu vou chutar aqui, seja PhD em engenharia, PhD em medicina, PhD em direito, PhD em fala aí, alguma outra área, sabe? Então, ele, em várias áreas, ele tinha um nível de conhecimento do mais alto nível. E ele não era apenas uma pessoa que tinha um conhecimento, mas tinha também um status social, um status religioso de alto respeito. Paulo tinha um status dentro dos seus, dentro de Israel, de altíssimo nível. Então, tudo isso para ele era lucro.
Tudo isso para ele era respeitabilidade. Tudo isso para ele era status. Certamente isso lhe abria muitas portas. Certamente isso lhe dava muitos contatos. Certamente isso lhe dava muitas oportunidades. Mas esse mesmo Paulo, de altíssimo privilégio social, intelectual, ele fala assim: olha, isso que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Deixa eu dizer de modo simples o que é que isso significa. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que aquilo que para ele era vantagem, aquilo que para ele era bom, aquilo que para ele era do mais alto valor, na verdade estava impedindo ele de se relacionar com Deus. Aquilo que era do mais alto retrospecto e reputação para si, na verdade estava impedindo ele de acessar os verdadeiros tesouros, as verdadeiras riquezas. Então, quando ele encontra Jesus, na verdade, quando ele é encontrado por Jesus, né? A gente não encontra Jesus, nós somos encontrados. E quando Jesus encontra Paulo, ele alcança Paulo, ele transforma Paulo, ele faz de Paulo um grande missionário, um grande apóstolo. Quando Paulo ele tem que abrir mão de toda essa história no judaísmo, de todo esse status, de toda essa reputação, de todo esse nível dentro da hierarquia religiosa judaica, ele tem que abrir mão de tudo isso. Talvez algumas pessoas pensassem assim: Paulo, você vai perder mesmo toda essa carreira que você construiu? Então ele vai responder: olha, isso aqui para alguns é lucro, para alguns é vantagem. Eu estou considerando perda, porque isso aqui estava me fazendo desperdiçar minha vida. E a pergunta que eu te faço hoje é: o que é que para você, na carne, é lucro, mas que na verdade está te fazendo desperdiçar tesouros espirituais? Às vezes, você tem um pecado de estimação. Você não abre mão daquele pecado de estimação. Mas esse pecado de estimação, ele te impede de desfrutar coisas de muito mais valor. Às vezes, você tem um padrão de pensamento, um sentimento, uma relação, alguma coisa que você se apega demais, se você não abre mão de jeito nenhum. Lembro que alguns dias atrás aqui nós falamos sobre Jeremias 44, devocional com o título Rainha dos Céus. E nós falamos sobre como a idolatria ela tem um pouco de cunho sentimental também, né? Um peso social, um peso familiar, um peso sentimental. E você vai ficando ali apegado a coisas que vão se tornando ídolo no seu coração. Quando você abre mão disso, ao invés de você estar perdendo, na verdade você está ganhando. Você está abrindo mão de algo que está te impedindo de avançar. É interessante que quem faz uma reeducação alimentar, quando você está baixo nível, vou dizer assim, baixo nível alimentar, né? Você está alimentação desregrada, desregulada, normalmente a sua alimentação ela está inflamada. Ou ela tem muito açúcar, ou tem muita gordura, e aí você já ajuda também com sedentarismo, com estilo de vida inflamável, estilo de vida altamente estressante. E muitas vezes aquele alto nível, aquele alto teor de açúcar e de gordura soam para quem consome como uma compensação. A semana foi muito pesada, eu preciso pedir uma pizza. Eu preciso tomar aquele açaizão da hora, assim, cheio de complemento, aquele sorvete. E obviamente, eu não estou querendo espiritualizar nem demonizar a pizza, o açaí, o sorvete, estou dando um exemplo, tá? De que esses alimentos, por terem uma carga de açúcar, de gordura muito altos, eles geram uma recompensa no seu cérebro imediata. Você está ali no pior dia da sua semana e você vai tomar uma colher de açaí geladinho, meu irmão, você vai nas alturas. Você come uma fatia de pizza deliciosa, parece que todos os problemas somem por alguns segundos. Mas aquilo vai te fazer uma cobrança. Você entregou uma energia suja para o seu corpo vai te entregar cansaço, indisposição, irritabilidade, o estresse vai aumentar mais ainda, certo? E aí, de repente, essa pessoa ela decide fazer uma reeducação alimentar. Ela escolhe ali um nutricionista. E diante dessa reeducação alimentar, essa pessoa ela vai abrir mão de algumas recompensas imediatas, mas ela vai ganhar tesouros inigualáveis. Ela vai ganhar mais saúde, mais disposição, vai ganhar até
um equilíbrio emocional maior e várias vantagens que cabem nesse exemplo. O que eu quero te dizer é o seguinte, é que quando você muda a sua perspectiva, aquilo que para você era lucro, você passa a considerar perda. Você achava que estava na vantagem, agora você vê o prejuízo que você estava passando. Eu lembro que eu tinha um colega, ele se converteu e ele era uma pessoa num mundo muito promíscua, né? Pessoa de assim, muitos relacionamentos, não respeitava a esposa e tal. Ele sempre conversava isso comigo, Thiago, rapaz, eu quero servir Jesus, minha fraqueza é mulher. Eu quero servir Jesus, não tenho esse problema e tal. E ele foi até adiando, né, a vida dele com Deus por conta disso. Ele tinha medo de querer seguir, não conseguir seguir, sair e tal. Mas ele entregou a vida dele para Jesus. E ele teve de fato a transformação. Jesus transformou a vida dele. E aí, ele, certa vez, depois de um tempo, ele conversando comigo, ele falando, rapaz, a melhor coisa do mundo é ser fiel à minha esposa. Eu falei, é mesmo, rapaz? Por que você está pensando isso? O que é que está no seu coração e tal? Ele falou, não, velho, antigamente eu achava que se eu visse uma mulher que eu queria e eu não me relacionasse com ela, eu ia estar no prejuízo, tá ficando para trás, ia estar desperdiçando. Rapaz, a melhor coisa, ele falou, eu tô há tantos meses, tempo que tinha se convertido, né? Tô há tantos meses sem trair minha esposa, e agora eu sou fiel e tal. Cara, é maior alegria, cara. Chega em casa, ver os filhos ali, as crianças, a esposa, é outro ambiente, você sabe que não tá fazendo nada de errado e tal. E ele começou então a contar uma história que basicamente é isso aqui, Filipenses 3:7, né? Aquilo que eu considerava lucro, agora eu tô vendo quanto tempo que eu perdi. Agora eu tô vendo quanta coisa que eu desperdicei. Agora eu tô vendo quanta coisa boa que eu deixei de usufruir, porque eu estava preso às minhas migalhas emocionais, às riquezas desse mundo, aos prazeres desse mundo. Falei uma frase ontem aqui no devocional, no final do devocional, né? Nós estávamos falando sobre morrer para viver, e eu comentava sobre. Porque eu lembrei disso, uma pessoa comentou. A pessoa comentou, assim, eu perguntei no final do devocional, coloca aqui o que foi que mais te marcou. Uma pessoa comentou. Eu quero repetir isso aqui. Às vezes a gente pensa que a vida com Deus é um constante passar vontade, sabe? Olha, Deus me amou, Jesus morreu por mim na cruz, me livrou do inferno, transformou minha vida. Ele fez tanto por mim que eu vou meio que compensar a coisa, que eu vou equilibrar a balança. Vou fazer a vontade dele aqui, mesmo que eu queira fazer outra coisa. Mas eu vou pagar o preço, eu vou sofrer, eu vou evitar, eu vou não sei o quê, porque na verdade o que tem prazer mesmo são as coisas do mundo. Mas como Deus me amou e me deu uma coisa muito boa, eu vou fazer isso por ele. Ao contrário. Ao contrário. A vida com Deus não é se passar à vontade. A vida com Deus, na verdade, é você descobrir níveis de prazeres infinitamente maiores do que o mundo pode te dar. A vida com Deus vai te dar um nível não só de prazer, mas de satisfação, que é diferente. Lembra que a gente fez o devocional sobre isso aqui, sobre prazer e satisfação, a diferença. Prazer é sensação apenas. Satisfação é estar satisfeito, estar em paz, estar se sentindo completo. Satisfação, eu vou mais longe, só Deus pode te dar. Só Deus pode te dar. Existe uma carga de prazer no pecado, existe uma carga de prazer em coisas que em caminhos que nós não devemos caminhar, mas satisfação, esses caminhos não vão te dar nunca, em nenhuma medida. Paz não vai te dar nunca, em nenhuma medida. Convicção de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, nunca, em nenhuma medida, nada nesse mundo pode te dar a não ser Deus. A não ser caminhar com o Senhor. E esse nível de prazer é muito maior, infinitamente maior, do que uma vida louca que o pecado pode nos oferecer. Entende? Então o apóstolo Paulo, ele abre mão de tudo aquilo que ele havia ganhado no judaísmo. E ele fala assim, olha, eu considero como perda o que outrora eu achava que era lucro, o que outrora eu achava que era ganho, o que outrora eu achava que era vantagem. O apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele está literalmente caminhando, ele está a caminho de Damasco, ele está numa missão para matar cristãos. Ele está ali responsável, por exemplo, pela morte de um dos grandes cristãos do Novo Testamento, que é Estevão. O apedrejamento de Estevão, sabe, tem uma liderança ou influência de Paulo, antes de conhecer Jesus. E agora nós estamos falando de um apóstolo que foi desprezado pelo seu próprio povo, sofreu vários naufrágios, sofreu tentativa de assassinato,
sofreu todo tipo de sabotagem, perseguição espiritual, literal. Literal. O apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, olha, Satanás me impediu de estar com vocês. Ele fala de um mensageiro de Satanás que vai esbofeteá-lo. Esse termo aqui agora é um termo mais poético, né? Uma forma de falar. Não acredito que era literal, mas uma forma de falar. Ele está falando sobre lutas que ele passa na carne. Ele está literalmente preso em Roma escrevendo essa carta. E ele está dizendo, olha, agora, no estado que eu estou, para muitos eu estou na pior, mas eu estou vivendo um nível de satisfação que eu nunca encontrei em nada nesse mundo. Eu estou vivendo um senso de propósito que eu nunca encontrei em nada nesse mundo. Eu estou vivendo um nível de paz que eu nunca encontrei em nada. O que leva um homem a ser preso, naufragar, ser apedrejado, perseguido, caluniado, injustiçado, ser colocado numa prisão completamente inóspita, que leva esse homem para dizer, ó, agora eu estou melhor do que antes. Como, Paulo? Antes você era respeitado. Antes você tinha status. Antes você, meu Deus, você era o fariseu dos fariseus. Antes você era o bambambam do judaísmo. Antes todo mundo parava para poder venerar o cara que era o ápice do judaísmo presente. E Paulo fala, pois é, eu considero tudo isso aí que você falou como perda. Porque agora eu ganhei. Aí no versículo 8, ele vai, digamos, ele vai, como é que fala a palavra? Esqueci a palavra. Ele vai, esqueci a palavra. Ele vai. Eita, Jesus, fugiu a palavra mesmo. Ó. Ele vai como se fosse aumentar o nível da fala dele, né? Fugiu realmente a palavra. Versículo ele fala assim, mais do que isso, considero tudo como perda. Considero tudo como... É como se ele fosse tornar essa fala mais profunda ainda, mais grave ainda. Agravar, pronto, lembrei. Ele vai agravar a fala dele. Ele estava com atenuar é diminuir, né? Ele vai agravar a fala dele. Só um minutinho aqui, gente. Ele vai agravar a fala dele dizendo o seguinte, ó, eu considero tudo como perda se comparado com a suprema grandeza do conhecimento. Ele está dizendo o seguinte, ó, se for comparado com a glória de Cristo, com o conhecimento de Cristo, e quando se fala aqui de conhecimento, a ideia não é ter informações sobre Jesus, não um diploma que ele ganhou de informações. Quem foi Jesus? Não. Relação mesmo, revelação. Relação com Cristo e revelação de Cristo. Você conheceu o coração de Cristo. Se você for comparar, ele está dizendo o seguinte, se eu botar um peso na balança, se eu comparar o que eu ganhei em Jesus, meu irmão, o restante não chega nem perto do que eu perdi. Mas não tá nem comparável. Um negócio assim que não dá pra botar. Não é um emprego que você saiu, você ganhava 5 mil reais, recebeu uma proposta pra ganhar 7,5. Entendeu? Não é não, Thiago? Eu tô num concurso aqui que o salário base é 15 mil, mas se eu passar nesse concurso é pra 25 mil. Poxa, glória a Deus, abençoe. Eu quero que você passe em todos os concursos que Deus te mandar. Mas Paulo não tá falando disso, não. Paulo não tá falando disso, não. Eu vou usar aqui um exemplo que é ridiculamente pequeno, mas você vai ter um pouco de noção. Um salário, gente, um salário de 30 mil reais mês é um salário ruim. No Brasil, hoje, 30 mil por mês, considera um salário, né? A maioria da população não chega nisso. Vamos aumentar ainda mais? Um salário de 100 mil por mês. O que é que você acha? Eu oro no final do devocional para você ganhar um salário de 100 mil por mês? No ano que vem? É um salário realmente fora da curva, pelo menos do padrão brasileiro, né? Mas um salário de 100 mil reais para Neymar é alto ou baixo? Baixíssimo. Baixíssimo. Neymar, na Arábia, um dia desses aí atrás, estava ganhando só de salário, tá? Não vou falar de patrocínio, de investimento, de empresa, só de salário. O cabra estava ganhando, há pouco tempo atrás na Arábia, 100 milhões de reais por mês. Só de salário. Como é que você oferece 100 mil para um cara desse? Por quê? Porque o nível dele é incomparável com... Talvez 100 mil para você, você vai, Thiago, se Deus quiser mandar, teu filho tá pronto, tua filha tá pronta.
Mas para um cara que já está num outro patamar, isso é pequeno. Aí Neymar falaria isso aqui, ó, isso aí, se eu comparar com o que eu ganho, isso aí não é nada. Entende? Peguei um exemplo ridiculamente pequeno do nosso dia a dia para você entender. Porque, queridos, o que Paulo está ganhando aqui não é salário, o teto do serviço público do Brasil, que é o STF. O salário ou perdão, a riqueza que Paulo está falando aqui não é o salário de Neymar. A riqueza que Paulo está falando aqui não é ser dono da Microsoft, da Oracle, do X, não é ser presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da China. O que Paulo está dizendo aqui, meu amigo, eu ganhei um nível de riqueza, eu ganhei um nível de graça, eu ganhei um nível de glória que nada nesse mundo pode comparar. Se você juntar todas as riquezas, poderes e status do mundo inteiro, ainda é esterco, ainda é lixo se comparado ao que eu ganhei em Cristo Jesus. E quando eu uso esse termo, esterco tá em Filipenses 3:8 mesmo, né? A versão NVI. Em algumas outras versões, o termo traduzido é lixo, né? E esse termo, no grego original, deixa eu pegar aqui, esse termo no grego original se fala eskubalon. Eskubalon é literalmente excremento. É um termo forte mesmo, é como se Paulo quisesse usar um termo que chocasse mesmo. Olha, isso aí para mim é excremento. O que eu ganhei em Cristo Jesus torna todo o status do mundo como excremento. Ontem nós falamos de morrer para viver. Hoje, Cristo nos convida para perder a fim de ganhar. E aí a pergunta que Deus nos faz, na verdade a pergunta que eu te faço é: o que é que a gente precisa perder que o Senhor nos convida a perder, mas nós estamos ainda apegados demais? Lá na carta aos Hebreus, que a gente não tem autoria exata, né, mas alguns até acham que é o apóstolo Paulo, como eu citei anteriormente, lá na altura do capítulo 12, o autor vai dizer assim, ó: deixando para trás as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Isso fala de um desapego do passado, das coisas que passaram. Às vezes, tem pessoas que levam uma palavra no coração que já foi falada há 20, 30 anos atrás. Mas o rancor está ali, a tristeza está ali, o trauma está ali. A trava daquela palavra está ali. Deixe para trás as coisas que para trás ficam. Tem pessoas que levam, por N razões, um padrão de pensamento que precisa ser abandonado. Tem pessoas que levam um pecado de estimação mesmo, sabe? Olha, Tiago, eu sou uma boa pessoa, eu não prejudico ninguém, eu tenho feito muita coisa, eu acho que isso aí é fichinha para Deus. Tem gente que comete pecado muito pior. Pô, mas o que é que isso tem a ver? Sabe? Se Deus está tocando no teu coração, é tempo de refletir, é tempo de abrir mão, é tempo de perder. E mais, você não vai ficar no prejuízo, não. Porque aquilo que você vai ganhar em Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que você vai abrir mão nessa vida. Mas, Thiago, isso aqui é muito bom para mim, isso me ajuda, isso facilita, isso mexe comigo, isso faz parte até da minha identidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, o pecado, ele tá tão enraizado em nós que passa a fazer parte da nossa identidade mesmo. Não é que deva ser assim. É que acontece. A pessoa está tão enraizada em algum pecado que o pecado passa a fazer parte da identidade da pessoa. Aí a pessoa fala assim, não, isso aí não é pecado não, é o meu jeito. É que você já tá tão mergulhado no pecado que já se tornou o seu jeito mesmo. Só que o Senhor Jesus, ele nos convida para uma nova vida. Ele nos convida para um novo nascimento. Isso é difícil de entender muitas vezes. Nicodemos, que foi um dos grandes mestres da época de Jesus, um dos caras que fazia parte dessa elite religiosa, né, no judaísmo, ele vai se encontrar com Jesus e Jesus fala, Nicodemos, olha, para você entrar no reino, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim, mas como que vai acontecer isso? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? E Jesus fala para ele, tu és mestre em Israel e não entendes o que eu falo, não entendes. Nicodemos, eu não estou falando para você voltar para o ventre da sua mãe, fisicamente. Eu estou falando sobre um nascimento interior.
Aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito. Aí 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim, ó, se alguém está em Cristo, então constitui-se uma nova criação, uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Talvez o pecado esteja tão enraizado em você que faz parte do seu jeito. Você fala, não, é meu jeito, é minha forma de ser. Jesus quer transformar a sua forma de ser. Não, Tiago, essa fraqueza aqui eu não consigo viver sem isso. Jesus pode mudar a sua forma de ser. Jesus pode te dar um novo coração. Jesus pode te dar um novo pensamento, uma nova mentalidade. Jesus pode te dar uma nova vida. Essa não é só uma mensagem para alguém que nunca fez uma aliança com Jesus. Talvez você está aqui e diga assim, Tiago, eu nunca aceitei Jesus. Quer aceitar hoje? Faz isso hoje. Vamos fazer isso hoje na oração final. Mas esse é um convite também para aqueles que já têm uma fé cristã. Aquele versículo que fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Por incrível que pareça, esse texto é um texto falado e pregado para cristãos. Está lá em Apocalipse. É a carta a uma das igrejas do Apocalipse. Jesus chega para a galera da igreja e fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se Jesus está à porta e bate, então é porque ele está do lado de fora. Então essa mensagem não é sobre quem professa uma religião. Essa mensagem é sobre o chamado de Deus para o seu coração. Primeiro paradoxo do reino, morrer para viver. Segundo paradoxo do reino, que é essencial entender para desfrutar da vontade de Deus. É o perder para ganhar. Amém? Quero orar com você para a gente fechar esse devocional. Antes de nós orarmos, quero te convidar a deixar um like nessa transmissão, se inscrever no nosso canal e ir no comentário fixado para entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde eu compartilho diariamente não só o link dos devocionais, mas também as anotações por escrito de tudo que a gente estuda e muito mais aqui no devocional. Tem várias coisas que nem dá tempo de falar, mas por escrito a gente manda lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra, pelo Teu sopro em nossos corações. Te damos graças, Pai, porque o Senhor foi o primeiro a abrir mão de tantas coisas para ganhar as nossas vidas. Tua própria palavra diz aqui mesmo em Filipenses que mesmo sendo Deus, Jesus Cristo não usurpou ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, assumiu uma forma humana, desceu, morreu a morte de cruz, para que recebesse do Pai o nome que está acima de todo nome, o nome sob o qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Meu Pai, se Cristo foi capaz de abrir mão da sua glória, se esvaziar e vir à terra, então a gente não precisa mais de nenhum exemplo. Isso é suficiente para nos convencer. Mas eu te peço, Espírito Santo, nos fortalece. Nós permanecemos sendo fracos. Nós permanecemos pecaminosos. E nós precisamos de Ti, não só para entender uma palavra como essa, mas para viver uma palavra como essa. Nós confessamos que em nós não há força, em nós não há performance, em nós não há capacidade de viver isso sozinho. Mas nós agradecemos, Pai, porque o Senhor está em nosso coração, porque o Teu Santo Espírito faz essa obra. Eu te peço, continua falando profundamente ao coração de todos que assistiram esse devocional. Continua ministrando mesmo após o final do devocional. E que essa palavra possa frutificar por toda a vida dos que assistiram, ouviram e entenderam essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo qual foi a parte dessa palavra que mais falou ao seu coração. E claro, quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no canal e estarmos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.